Tarde a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar. Obrigada a todos pela presença, senhores auditores, procuradores, advogados, senhoras e senhores presentes, secretaria. Obrigada pela presença. Vamos dar início aqui ao pedido de preferência número 1, que é o processo número 10 da pauta, 479/2022, denunciado Geovânio da Cruz Ferreira Júnior, relator, doutor Vinícius Lapetina. Foi infração praticada durante o Jogo Paulista, Futebol Clube Rio Branco, Campeonato Paulista Sub-23. Tem o denunciado está presente, né, doutor Luiz? Então, vamos lá. Doutor Vinícius Lapetina, com a palavra para relatório, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Doutora Presidente, doutora Sônia, doutora Alessandra, doutora Mariana, doutor Rodney. Abrindo aqui. Doutor Rafael, boa tarde a todos. Processo 479 de 2022, a douta Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou denúncia contra Geovânio da Cruz Ferreira Júnior, da agremiação do Paulista, pelo artigo 243, pois, conforme se está da súmula arbitral, o atleta Guilherme Dias, da equipe do Rio Branco, registrou que seu adversário, ora denunciado, chamou-lhe de macaco. O jogo ficou paralisado por 3 minutos e, após o ocorrido, teve reinício normalmente. É o relatório, senhor presidente. Obrigada, doutor. Então, nós temos depoimento do denunciado, é isso, doutor Rafael? Senhor Geovânio, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter comparecido. O senhor consta aqui que o senhor foi denunciado aqui porque, em determinado momento aqui do jogo, aos 84 minutos, o jogo foi paralisado e houve aqui O senhor Guilherme aqui informou aqui a equipe de arbitragem que o senhor foi veio em minha direção e disse que o adversário número 4, Geovânio da Cruz, da equipe do Paulista, chamou de macaco. O que aconteceu lá? Houve uma falta na lateral do campo. Eu fui para a área para tentar fazer o gol. O jogo estava muito quente, estava muito pegado, mas não houve nada disso, não teve nenhuma injúria racial. A gente só teve uma discussão de jogo mesmo, não passou disso e ficou nisso. Aí ele foi falar pro árbitro, o árbitro falou que não viu nada, e eu também falei pro árbitro, e o árbitro falou, não, pode ficar tranquilo que eu não escutei nada. Entanto que nem os colegas dele veio para cima de mim, ninguém, e eu só saí de perto e não houve mais nada, não teve nenhuma injúria racial. É que o senhor não falou nada? Não falei nada. Como que ele escreveu isso aqui? Foi da parte dele. Ele estava querendo complicar o jogo, porque o jogo estava, como eu falei, quente, estava pegado, mas eu não falei nada, não teve nenhuma injúria, nem nada. E eu falei para ele, você está querendo complicar o jogo por causa disso? E só isso. Tá bem. Uma pergunta, doutor? Sim. O árbitro que relatou que ficou 3 minutos parado o jogo, né? Sim. E nesses 3 minutos, o quê? Teve empurra-empurra? Por que ficou parado? Me explica um pouco a situação. Ficou parado porque ele foi conversar com o quarto árbitro para ver se ele tinha escutado alguma coisa. Entanto, ele falou que não escutou nada. E não tinha nada tipo, pô, ficou cada time no seu campo. Não teve nada. Tá. Em que período do jogo que foi isso? Acho que foi aos 84. Quanto estava o jogo? Tava 1-1 pra gente. Tava 1-1, tava empatado, mas, tipo, era falta da gente. Perigoso, tava perto da área. Tá. Não tem mais perguntas, senhor presidente.
Obrigada, doutora. Alguma pergunta? Tenho doutora? sim. Tudo bem? Muito obrigada por o senhor ter comparecido hoje aqui. Me responde uma pergunta. O senhor falou que estava vendo, teve uma discussão normal de jogo. O que que foi falado? Foi tipo só um empurrou, ele me provocou, falou que a gente tava querendo ganhar força e que não ia conseguir. Entanto que eu falei para ele que a gente tava buscando a vitória. Só foi isso, mas tipo, não teve nem, igual eu falei, não teve nenhuma injúria. Entanto que quando deu continuidade no jogo, a gente foi e fez o gol. Conseguimos sair com a vitória. Tá. E foi você que falou antes ou ele que falou antes com você? Não, foi quando eu fui para a área, ele falou comigo. Aí a gente começou a conversar. Tá. Então, suas palavras para ele foram somente: nós estamos querendo ganhar o jogo. Sim. Tá bom, satisfeito. Obrigada. Obrigada, doutora. Uma pergunta, doutora? Sem perguntas. Pergunta, doutor? Tem. Presidente, eu queria saber qual que é a posição dele. Qual é a posição que você joga lá? Zagueiro. Hã? Zagueiro. Zagueiro? Presidente, eu queria saber como a etnia que vocês consideram? Ah, minha família é descendente negro. Vocês consideram negro? Sim. Você entende que chamar alguém de macaco, mesmo sendo de uma raça negra, isso é uma ofensa? Com certeza. Tá, obrigada. Obrigada, doutora. Tá bem, então o senhor está liberado. Fique à vontade, por favor. Com a palavra a Procuradoria. Pode sentar-se lá, por favor. Nobres auditores, secretaria, colega procurador, nobre doutor Rafael Defensor aqui presente nessa sessão. O atleta foi denunciado uma vez que o atleta da agremiação adversária apontou que teria sido chamado de macaco. A gente sabe o quanto o racismo é um problema grave que assola o esporte, o quanto tem que ser prevenido e o quanto se trata de uma ofensa séria que não caberia ali ser passível de qualquer invenção por parte do adversário ou de outra forma de que passasse desapercebido por essa comissão disciplinar. Por essa razão, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação do atleta. Obrigada, doutora. Com a palavra a defesa. Doutor Rafael. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres auditores e procuradoria. Presidente, o tribunal vem enfrentar novamente uma situação idêntica, né? A gente já julgou, já trabalhou com isso. E no caso, né, o atleta foi absolvido por falta de prova. No caso, é a mesma situação. A única pessoa que ouviu a ofensa foi o ofendido. Estamos falando aqui de um jogo de futebol em campo que tinham, no mínimo, 30 pessoas ali presentes naquele campo e ninguém ouviu ser proferida essa injúria, né, em desfavor do senhor Giovanni. Todo mundo que estava presente, até pelo relato da súmula, né, muito provavelmente, tratando-se de futebol, ocorrendo uma situação dessa dentro de campo, é impossível que os colegas próximos ali não tomassem as dores do ofendido, não fossem tirar satisfação. O caso do Edenilson, por exemplo, foi clássico aqui contra o São Paulo, o Internacional e o Corinthians. A partir do momento que houve essa manifestação, houve toda uma confusão, os atletas foram para cima um do outro, começaram a discutir, e não há relato do árbitro nesse sentido. Não existe sequer a manifestação do ofendido nos autos do processo. Se ele se sentiu ofendido, por que ele não buscou, então, a justiça para estar reparando esse erro? Não tem nenhum dado no processo que justifique a condenação do denunciado. Não existe prova que sustente a condenação do denunciado. É a mesma situação no caso passado que já foi julgado. Agora, caso a excelência se não entenda, a defesa gostaria de constar que o denunciado veio no tribunal, prestou depoimento e deixou claro que ele se sente negro, né? E a doutrina e a jurisprudência já é clara no sentido de que não existe injúria racial e não existe racismo de negro contra negro. Isso não é possível pela doutrina e pela jurisprudência, né? Então, uma vez que o atleta se sinta negro e entende que isso, muito provavelmente na sua vida já passou por situações parecidas, caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, entenda que a palavra do atleta para um juiz é suficiente para sustentar uma condenação antidesportiva no tribunal, a defesa sustenta que, nesse sentido, não seria possível
o enquadramento no 243G, porque não existe ato de racismo de negro contra negro. Não é permitido isso pela doutrina. Sendo assim, presidente, a defesa vai requerer pela absolvição, entendendo, né, pela falta de materialidade, não existe prova nos autos que sustente, a não ser a palavra do ofendido, né? Caso não for esse o entendimento de Vossa Excelência, vou requerer pela pena mínima, levando em consideração a presença do atleta, né, que justamente pela gravidade dos fatos fez questão de estar presente no tribunal, vir depor e negar os fatos, ao contrário do julgamento passado, que não tivemos a presença do atleta, hoje ele fez questão de estar aqui, de estar depondo, de estar negando os fatos. Vou requerer, então, a pena mínima convertida em possível em advertência. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. A palavra, doutora Lapetina, para... Inicialmente, agradeço a presença do atleta Giovanni pela disposição de vir aqui para esclarecer os fatos, da sua exposição da Procuradoria, do defensor. Eu entendo que fui relator de um outro caso semelhante em algumas sessões passadas, agora não me recordo quando, e a situação é parecida porque o relato do árbitro, né, deve-se levar em conta o relato do árbitro, mas no caso em específico, o teor do relatório do árbitro é no sentido de que ele não presenciou. Um outro atleta o relatou e ele diligentemente relatou na súmula o que foi dito a ele sobre os fatos. Portanto, não é uma verificação do árbitro, não foi ele que presenciou, ele não é testemunha ocular de um fato que pode configurar aí uma falta disciplinar, né? Então, no meu entender, seja num processo administrativo disciplinar, seja em outros processos de natureza civil, criminal, é necessário que haja provas. E nessa situação aqui, nem a súmula poderia servir como uma prova, um documento que confirme a existência do fato. O ouvir dizer não é minimamente considerável para qualificar uma prova ao ponto de justificar uma condenação. Portanto, feitos os esclarecimentos do atleta denunciado e atrelada à inexistência de prova de que o fato existiu, eu entendo que ele deve ser absolvido. O racismo, esses atos, eles devem ser absolutamente coibidos. São fatos que vêm acontecendo com muita frequência e devem ser rigorosamente combatidos no âmbito esportivo, mas nessa situação não é possível condenar e levar adiante uma acusação contra um atleta porque não há prova da existência do fato. Tivesse uma testemunha, ou tivesse até o próprio atleta ofendido, o senhor Guilherme, estado aqui para dizer eu fui ofendido dessa forma, eu fui chamado de macaco, enfim, poderia se levar em consideração para uma eventual condenação. Nessa situação aqui, entendo que não há prova, portanto, o meu voto é pela absolvição, senhora presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra. Obrigada, presidente. Quero parabenizar tanto a doutora Procuradoria tanto quanto a defesa, também o voto do doutor Lapetina, e sigo integralmente também, puramente por não haver provas nos autos. É esse meu voto, presidente. Obrigada, doutora. É um caso bem delicado que eu também sempre tenho muita cautela nessas situações, mas aqui fica realmente, pelo menos, né, eu também me sinto meio descoberta aqui de ser provado essa tal conduta. Porque o seu Guilherme que é ofendido foi informado, porém ele também não comparece para confirmar ou para dizer o que realmente aconteceu. Eu vou acompanhar o voto do relator, então fica por unanimidade absolvido, por ausência de provas. Julgamento encerrado. Vamos dar início aqui ao processo
número 1 da pauta, 404/2022. Boa tarde. 404/2022. Denunciados Manuel Monteiro Ferreira, Caio Vinícius Rodrigues de Freitas e Giovanni Rodrigo Moreira, por infrações praticadas durante o jogo Atlético Joseense versus Academia Esportiva Mantiqueira, Campeonato Paulista Sub-23, relatora doutora Alessandra. Com a palavra, doutora, para relatório, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia do da Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de Caio Vinícius Rogério de Freitas, por incursão no artigo 250, sob as razões de, após advertido com cartão amarelo, aos 45 mais um por ação temerária, expulso por uso indevido das mãos de forma temerária no seu adversário, número 8, senhor Paulo Henrique Pereira Alves dos Santos. Consta também da denúncia, infração do senhor e denúncia em face do senhor Giovanni Rodrigo Moreira, sob incursão no artigo 257, haja vista o árbitro informar que assim que terminou o primeiro tempo, o auxiliar técnico, o senhor Giovanni, criou um princípio de tumulto com xingamentos para seus adversários. O mesmo teve que ser contido por membros de sua equipe. Consta ainda denúncia em face de Manuel Monteiro Ferreira, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, sob as razões de o senhor Manuel ter entrado em campo para fazer reclamações ao árbitro e proferindo as seguintes palavras: você não apita mais jogos do Joseense. Vou mandar uma reclamação para a federação. Você deu 9 faltas no jogo e só deu 2 minutos de acréscimo. Não verifiquei defesa juntada aos autos. Presidente, este é o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, Procuradoria. Nobres auditores, é o 404 mesmo que a gente está, né? Tem prova Ah, eu acho- possível? Não, é que eu achei que o presidente que está aqui presente ia ser o líder. Por isso a minha dúvida. Então, boa tarde a todos. Queria saudar todos aqui presentes, inclusive o presidente Manuel, que está aqui presente. Com relação aqui no primeiro caso, a gente tem 3 denunciados. O senhor Caio Vinícius, que foi denunciado uma vez que foi expulso mediante exibição de segundo cartão amarelo. Com relação ao que a Procuradoria pugna pela aplicação do entendimento já consolidado por essa douta comissão disciplinar. No que se refere ao auxiliar técnico do Joseense, senhor Giovanni, ele foi expulso mediante exibição de cartão vermelho, uma vez que ele criou ali um princípio de tumulto, razão pela qual a Procuradoria entende que ele incorreu nas penalidades do artigo 257. No tocante ao presidente Manuel, que é presidente da agremiação, ele reclamou assintosamente de decisão da arbitragem, dizendo: você não apita mais jogos do Joseense, vou mandar uma reclamação para a federação, você deu 9 faltas no jogo e só deu 2 minutos de acréscimo. Uma vez que a equipe de arbitragem fez constar da súmula tal informação, aparentemente ela se sentiu desrespeitada na forma como foi feita essa colocação, razão pela qual a Procuradoria reitera os termos da denúncia em todos os seus âmbitos. Palavra defesa, por favor. Presidente, então, em relação ao Caio, por se tratar de segundo amarelo, o pleito é aplicação do entendimento do tribunal, pena mínima convertida em advertência. Em relação ao auxiliar técnico, veja, o pleito vai ser advertência por falta por atipicidade de conduta, uma vez que o 257, né, ele exige aí, quando se trata de rixa, o multa, ele exige uma participação mínima de 3 pessoas, né? E aqui não foi, o único que foi identificado aqui foi o Giovanni, né? E lembrando que, além da participação mínima de 3 pessoas para caracterização do tipo, como já o Dr. Manuel também já trouxe para a gente a informação, que o autor, ele é autor e vítima no mesmo ato, né? E aqui não consta que ele foi agredido ou que ele agrediu, enfim. Por essas razões, a defesa não entende pela tipicidade do artigo 257 e vai requerer também pela absolvição por falta de tipicidade aqui, por falta de elementos na súmula. Já em relação ao terceiro denunciado, presidente, o presidente da equipe, o senhor Manuel, o pleito da defesa vai ser pela absolvição, né? Entendendo que, primeiramente,
o CBJD, ele não veda reclamação. O que ele veda é reclamação desrespeitosa. Pela palavra que foi, pelo o relato do árbitro na súmula, não é possível identificar um desrespeito. Falou, ó, você não apita mais jogos de Joense. Vou mandar a reclamação para a federação. Você deu 9 faltas no jogo. Só deu 2 minutos de acréscimo. Veja, ele não xingou, ele não ofendeu, não chamou de ladrão, não falou que estava roubando, não chamou de filha da puta, não mandou ir tomar no cu, não fez nada. Ele fez uma reclamação que lhe é constitucional de maneira respeitosa. Né? E há quem entenda, presidente, que a manifestação, quem defende que o presidente, assim como outras pessoas em campo, não podem estar se manifestando, falando contra com o juiz, né? Eu já venho defendendo uma tese há um tempo que isso é inconstitucional, presidente. Não existe vedação legal. Não existe uma linha sequer na legislação que proíbe a manifestação do presidente. Não existe uma linha sequer no regulamento da competição que proíba a manifestação do presidente. O presidente pode se manifestar? Com certeza, desde que de maneira respeitosa. O atleta em campo pode se manifestar? Com certeza. O preparador físico também pode. Né? Isso não é uma questão de permissão, não, é uma questão de legalidade. O tribunal não está aqui para soltar juízo de valor. O que o tribunal tem que fazer é cumprir a lei. E a lei é clara, ela não veda a manifestação do presidente. O que ele veda é a manifestação desrespeitosa. Então, por essas razões, né, o pleito vai ser vai ser pela absolvição. Né? Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima convertida em advertência, uma vez que as palavras proferidas aqui não têm o menor caráter ofensivo. Esse é o pleito. Palavra, doutora Alessandra, proferir Obrigada, presidente. Parabenizo os defensores, tanto a Procuradoria também. Aqui eu vou começar pelo senhor, o atleta, senhor Caio Vinícius Rodrigues, assim como o pleito da defesa, quanto também da outra Procuradoria, que seja aplicado o entendimento dessa comissão. Entendo que, segundo o cartão amarelo, a súmula tem presunção de veracidade, de maneira que é denunciado primário. Dessa forma, entendo sim, tipificado no 250 e converto uma suspensão em advertência, presidente. É esse meu voto. Quanto ao senhor Giovanni Rodrigues, entendo que não houve, assim como a sustentação da defesa, que não há um enquadramento no caso de rixa nem de tumulto. Até porque a súmula, ela deixa clara que informa que assim que terminou o primeiro tempo, o auxiliar técnico criou um princípio de tumulto com xingamentos para seus adversários. O mesmo teve que ser contido por membros de sua equipe. De maneira que eu entendo por desclassificado o artigo 257 pelo artigo 258, por conduta, caput por conduta antidesportiva e entendo pela suspensão em 2 partidas. Já quanto ao presidente, agradeço o privilegiar esse tribunal, sua presença, mas peço vênia até o entendimento da defesa, mas muito embora o parágrafo 2º do 258 fale em desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente. E quando a gente fala em xingamento, acho que esse é o último caso, mas a gente também não pode deixar de verificar as palavras as quais foram ditas. Realmente, o código ele não veda a manifestação. No entanto, você não apita mais jogos do Joseense. Eu entendo que foi desrespeitoso, foi para afrontar efetivamente o árbitro, de maneira que eu entendo sim por incursão no 258, mas eu desclassifico de uma suspensão, eu converto em advertência. É esse o voto, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Vinícius Lapetina? Voto da doutora relatora. Eu acompanho o voto, apenas divirjo com relação ao atleta, ao auxiliar técnico Giovanni, aplicando a pena de 1 jogo de suspensão ao invés de 2. No restante, eu acompanho integralmente. Obrigada, doutor. Eu vou acompanhar integralmente a relatora, parabenizando pelo voto. Integralmente. Então, ficaria
o senhor Manuel Monteiro Ferreira, suspenso por uma partida convertida em advertência, por unanimidade. Não, perdão. O senhor Manuel, suspenso por uma. Não, esse é 258, né? Seria suspenso por 15 dias, convertido em advertência. O senhor Caio. Por unanimidade. Unanimidade. Não, maioria, né? Porque o doutor foi. Não, só no Giovanni. Perdão. Não, por Giovanni por unanimidade, maioria, o senhor o resto Manuel por por unanimidade. advertência. 15 dias convertido em advertência. O senhor Caio, por unanimidade, suspenso por uma partida, convertido em advertência. E o senhor Giovanni, por maioria, suspenso por 2 partidas, no artigo 2, desclassificado para o artigo 258. Julgamento encerrado. Agora podemos seguir a pauta, né? Então, processo número 2 da pauta, número 409/2022, denunciado Vitor Leandro da Costa Barbosa, por infração praticada durante a partida Associação Esportiva Santa Cruzense versus Clube Atlético Ascisense, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Relator, doutor Vinícius Lapetino, com a palavra para relatório, por favor. Presidente, qual que é o número? Desculpa. 409. Abrindo aqui. Bom, processo 409 de 2022, a douta Procuradoria denunciou o atleta Vitor Leandro Costa pelo artigo 250, pois, de acordo com o árbitro, após ser advertido com cartão amarelo, a ação temerária atingir seu adversário de número 10, Marcos Daniel Venâncio, com um chute na canela de maneira temerária na disputa da bola. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico. Esse é o relatório, senhora presidente. Então, meu voto é no sentido de acompanhar o entendimento desta comissão e converter a aplicação da pena de suspensão em advertência, assim como eu voto, senhora presidente. Acompanho, presidente. Também acompanho o relator, então fica por unanimidade, suspenso por uma partida, convertida em advertência. Processo. Qual que é, doutor? Acho que nós podemos seguir, né? Seguir porque todos aqui. 410/2022, denunciados Agremiação Santa Cruzense e José Danilo Ferreira Marcelino. Infrações praticadas durante o jogo Associação Esportiva Santa Cruzense versus Vila Operária, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face da agremiação Santa Cruzense, por incursão no artigo 191, inciso 3º, sobre as razões de não terem sido pagas as taxas de arbitragem. A denúncia também em face de José Danilo Ferreira Marcelino, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º, sobre as razões de atingir seu adversário, número 9, o senhor João Marcelo, com as travas da chuteira em sua cabeça na disputa de bola. O jogador atingido necessitou de atendimento médico e seguiu na partida. Não há defesa, só deixa eu confirmar, tem uma... Não há defesa juntada aos autos, presidente. É esse o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra a Procuradoria. Conforme demonstra aqui a súmula, as taxas de arbitragem na partida não foram pagas. É entendimento comum de que o regimento deve ser seguido nesse sentido. A agremiação não apresentou nenhum documento que tenha demonstrado que isso tenha sido pago, ainda que de maneira ali no prazo de 24 horas. Com relação ao atleta, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, uma vez que foi expulso mediante exibição de cartão vermelho por atingir o adversário com as travas da chuteira na cabeça durante a disputa de bola. Obrigada, doutora. Com a palavra a defesa, por favor. Presidente, em relação à primeira agremiação, pleito vai ser a aplicação da pena mínima, respeitando o entendimento aí da comissão. E em relação ao atleta, eu vou requerer pela pena mínima, né, no 254, em que pese seja um cartão vermelho direto, né, mas o atleta
retornou, foi uma disputa de bola ali, deve ter sido um que entrado com a cabeça, outro com a chuteira, o atleta foi atingido, mas retornou para a partida, então não teve maiores danos. Então, o pleito é isso. Doutor, com a palavra a doutora Alessandra, para você. Voto, por favor. Obrigada, presidente. Verifiquei da súmula e consta o quanto relatado na denúncia. Não há prova diversa juntada aos autos, de maneira que não entendo pela presunção de veracidade da súmula, desse caso absoluta, por não ter prova em contrário, de maneira que entendo a incursão da agremiação no artigo 191, inciso 3º, condenando-a no pagamento reincidente em R$ 150 acima do mínimo e dobrado em 300 o final. E quanto ao senhor José Danilo, da mesma forma, entendo por incursão no artigo 254, é denunciado primário, o atingido necessitou de atendimento médico, de maneira que deixe de aplicar o mínimo legal, e entendo pela suspensão, deixe de converter em advertência, e entendo pela aplicação em uma partida de suspensão, presidente. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Lapetina? Eu acompanho integralmente, senhor presidente. Eu vou pedir vênia aqui para a dosimetria com relação à agremiação, embora seja sub-20, mas eu aplicaria a pena de R$ 500, pagar falta de pagamento de árbitro, e aqui eu também aplicaria 2 partidas, acho que teve atendimento médico, mas então fica por maioria a agremiação aplicada a pena pecuniária de R$ 300, e ao atleta José Danilo, suspenso por uma partida, por maioria. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao processo número 411, denunciados a agremiação São Carlos e a agremiação Grêmio Novo Horizontino. Infração praticada durante a partida São Carlos versus Grêmio Novo Horizontino, Campeonato Paulista Sub-15. Relator, doutor Vinícius Lapetina, com a palavra para relatório, por favor. No processo 411/2022, a douta Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou a agremiação São Carlos, pelo artigo 213, inciso 1º, parágrafo 1º e 2º, uma vez que foi registrado na súmula que aos 9 minutos de jogo a partida foi paralisada devido a uma briga na arquibancada entre os 2 torcedores, sendo um da equipe do São Carlos e o outro da equipe do Grêmio Novo Horizontino, que interferiu no comportamento dos atletas dentro do campo que foram em direção ao alambrado, sendo contidos pela equipe de arbitragem. O policiamento controlou a situação fora de campo, reiniciando-se a partida aos 13 minutos. Foram as duas agremiações denunciadas, tanto São Carlos quanto a equipe do Novo Horizontino. Vou verificar só se há algo a mais aqui. Seu relatório, senhor presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Boa tarde a todos e todas. É a minha primeira sustentação hoje, na sessão de hoje. Um cumprimento a todos na pessoa da presidente doutora Sônia. Caso simples, né? Ficou bem evidente, inclusive, pelo relato de súmula, de que a partida foi paralisada aos 9 minutos, ou seja, houve o que ocorreu na arquibancada, prejudicou o evento desportivo que estava ocorrendo. Houve participação tanto de um torcedor da equipe do São Carlos quanto do Grêmio Novo Horizontino, o que deixa também evidente os parágrafos 1º e 2º do artigo 213, de forma que a Procuradoria reitera os termos da denúncia, valendo-se aqui da presunção de veracidade da súmula, e destacando que nos parece que não havia, né, divisão correta das torcidas, tanto é que influenciou diretamente no andamento da partida e o policiamento atuou de maneira a conter ali os
os brigões, mas a partida ainda assim ficou ficando paralisada por 5 minutos. Então, reitero o termo da denúncia e aguardo condenação para ambas as equipes, destacando que são ambas reincidentes, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra a defesa. Presidente, a defesa vai requerer pela absolvição e vai sustentar com o próprio relato da súmula, né? Veja, o artigo 213, ele fala deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir, né? Então, veja, o árbitro, ele relatou aqui que qual que é a providência que o clube tomou? Ele pediu policiamento, o policiamento estava lá. E ele colocou que o policiamento controlou a situação fora de campo. Então, entende a defesa que que a agremiação tomou providências, não foi capaz de prevenir, mas houve essa repressão aí e controlou o tumulto e o tumulto começou aos 9 e retornou aos 13, né? Então foram 4 minutos aí, a partida já foi reiniciada. Então, por essas razões, né, pelo próprio relato da súmula, entendendo que houve sim que a agremiação tomou uma atitude que foi capaz de estar reprimindo essa conduta, né, esse tumulto, e o tumulto demorou 4 minutos, o pleito da defesa vai ser pela absolvição, caso não for esse entendimento, de Vossa Excelência, vou requerer pela pena mínima, né, levando em consideração até o tempo, os minutos aí que foram 4 minutos, né, que foram de paralisação da partida, né, e lembrando também que trata-se de um campeonato amador, né, então goza do benefício do 182. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Lapetina, para o voto, por favor. Situação peculiar. Eu vou já antecipar que eu entendo que essa é uma figura que não cabe à equipe visitante do Grêmio Novo Horizontino, porque a obrigação de tomar providências para prevenir é da equipe mandante, então eu absolvo a equipe do Grêmio Novo Horizontino. E entendo que pese as exposição da nobre defesa, existiu um fato, existiu uma briga, existiu um tumulto e que ela gerou consequências, inclusive, para o desenrolar da partida. Então, as medidas, se é que foram tomadas, elas não foram efetivas. Então, entendo que cabe sim a responsabilização do São Carlos pelo fato de não ter tomado as medidas suficientemente para que a briga e para que a confusão não acontecesse. Então, entendo sim enquadrado no artigo 213. Eu vou aplicar uma pena de R$500, tendo em vista que é reincidente, vai para 1.000, mas tendo em vista que é um torneio amador, reduz pela metade, aplicando 182. Então, acaba ficando em R$500, considerando que é um campeonato paulista sub-15. Acho complicado uma pena maior, mas fica de advertência para que novas situações dessa natureza não aconteçam. É meu voto, senhor presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Parabenizo o relator. Peço vênia, só para discordar quanto à absolvição do Grêmio Novo Horizontino, eu entendo que está bem enquadrado no parágrafo 2º. Deixa eu só confirmar aqui no parágrafo 2º. Como relatado em súmula, motivo pelo qual, do quanto da pena, também aplico na questão do Novo Horizontino, em R$500, dobrado 1.000, tendo em vista o benefício do 182, metade, R$500. No entanto, também, conforme o parágrafo 1º, eu penso que teve elevada gravidade, causou prejuízo, sim, ao andamento da partida, de forma que a entidade de São Carlos deve ser punida, assim, com a perda de um mandato de jogo. É essa minha decisão, presidente. Obrigada, doutora. Eu vou acompanhar o relator com relação ao São Carlos. Então, fica apenas aplicando a pena pecuniária de R$500, seria R$1.000, né? Mas aplicando 182, R$500. Então, fica por maioria
E vou acompanhar, peço venha ao relator, acompanho o voto divergente com relação à agremiação, o Grêmio Novo Horizontino. Eu vou reconsiderar meu voto, presidente. Eu vou acompanhar a divergência também Novo para Horizontino. Novo Horizontino, sim. Então, fica R$ 500 por unanimidade a agremiação Grêmio Novo Horizontino, no artigo 213, considerando o parágrafo 2º. Encerrando. Não, a perda de mando foi no São Carlos, esse foi por maioria. É, só São Carlos. como ficou São Carlos? São Carlos R$ 500. ficou por maioria, aplicada a pena pecuniária de R$ 500. Sem perda de mando. Sem perda de mando. E Então, Novo Horizontino por... Novo Horizontino foi Por unanimidade. só a pena pecuniária. Processo 412, 2022, denunciados agremiação União Mogi, agremiação São José Esporte Clube, Gabriel Santos de Jesus, Gabriel Marques Felício de Faria e Paulo Sérgio Hermindo Brito, por infrações praticadas durante a partida São José versus União Mogi das Cruzes, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, por favor, doutora. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da outra Procuradoria de Justiça Desportiva em face das agremiações União Mogi e São José, por incursão de ambos no artigo 257, parágrafo 3º, sob as razões de... Após o término da partida, no acesso aos vestiários, houve um princípio de tumulto entre membros da comissão técnica, dirigentes e jogadores de ambas as equipes, não sendo possível identificar com clareza os envolvidos, o que de fato aconteceu. Também há denúncia em face de Gabriel Santos de Jesus, por incursão no artigo 254-A, sob as razões de ter arremessado a bola e atingir o rosto do seu adversário, estando o jogo paralisado. Também denúncia em face de Gabriel Marques Felício de Faria, por artigo 254-A também, por razões de revidar com uma cabeçada após ter sido atingido com uma bolada no rosto, estando o jogo paralisado. Por fim, denúncia em face de Paulo Sérgio Brito, por incursão no 254-A e 258-B, sob razões de invadir o campo de jogo após um princípio de tumulto entre os jogadores e empurrar o jogador adversário Gabriel Marques com o jogo paralisado. É esse o relatório, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Nobres auditores, têm sido muito recorrentes os casos aqui em que as pessoas perdem a cabeça dentro de campo e acabam cometendo aí atos que vão muito além daquilo que está dentro da ética desportiva que é prevista aos participantes. Aqui a gente tem um caso de tumulto acontecido em campo em que nem todos os participantes foram identificados, razão pela qual, nos termos do parágrafo 3º, foram denunciadas ambas as agremiações, uma vez que não foi possível identificar todos os contentores das entidades são passíveis, então, de serem penalizadas com pena de multa de até R$20 mil, conforme está no parágrafo 3º do artigo 257. Com relação aos dois atletas, primeiro o atleta Gabriel Santos de Jesus arremessou a bola e atingiu o rosto do adversário Gabriel Felício. E aí, na sequência, o Gabriel Felício, por ter recebido a bolada no rosto, muito provavelmente, revidou o atleta com uma cabeçada. Não se tratam aí de atitudes esportivas, muito menos de de violências que poderiam ter acontecido no âmbito da partida. Por essa razão, então, a Procuradoria espera a condenação de ambos como incurso nas penalidades do artigo 254-A. Finalmente, com relação ao massagista, o massagista Paulo Sérgio empurrou o senhor Gabriel Felício com o jogo paralisado, agredindo, tendo invadido o local ali dentro de campo, embora não lhe fosse facultado estar ali. Por essa razão, então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia em todos os seus termos. Obrigada, doutora. Com a palavra a defesa, por favor. Presidente, eu vou fazer a defesa dos dois atletas, tá? Que é a mesma, vou pedir pela pena mínima. Só levar em consideração que são atletas amadores, então gozam no benefício do 182. Em relação à agremiação, presidente, o parágrafo, entende a defesa que o parágrafo 3º somente pode ser aplicado quando ele vem junto com o caput, né? Ou seja, se a conduta é rixa,
né, e caracteriza-se rixa, então aí sim pode vir um parágrafo terceiro. Agora, ele não pode ser isolado, ele não pode ser combinado com 254. Né? Os agressores não podem vir denunciados no 254 e a agremiação denunciada no crime de rixa por não identificação. Não é possível esse enquadramento. Né? O 257 ele não é de um caráter geral, ele não está na parte geral do CBJD. Ele é específico para o crime de rixa. Portanto, eu vou requerer pela absolvição. Caso não seja entendimento de Vossa Excelência, vou pedir pela pena mínima, né, das agremiações. E em relação ao preparador físico, ele veio denunciado no 254A e no 258B. Veja, a conduta dele foi entrar em campo e empurrar, né, um atleta, porque são dois Gabriéis, né? Ele empurrou um Gabriel porque ele viu o atleta dele sendo agredido. Então, eu vou requerer pela absolvição, entendendo aí presente, né, uma causa de antijuridicidade, né, de dar ilicitude, ou seja, legítima defesa, e foi atuar na defesa do atleta que estava sendo agredido, tanto é que ele não bateu, ele usou o meio necessário na hora, chegou e empurrou, e não é relatado na súmula que ele chutou, que ele continuou empurrando, foi para cima, necessitou de alguém para estar segurando, contendo ele, não tem nem nada desse relato. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer pela aplicação, pela pena mínima do artigo 254A e absolvição do 258B, né, pelo princípio da consunção, entendendo que é necessário, para ele cometa esse ato de agressão, é necessário que ele entre em campo, né? O 258B ele necessita do dolo específico de invasão e aplicação do artigo 183, né, que diz quando o agente ele comete, né, uma ação com duas ou mais infrações, a pena maior observe a menor. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto, por favor. Obrigada, presidente. Não tem provas capazes de ledir aqui a presunção de veracidade da súmula, maneira que eu entendo, primeiro, pelas agremiações. Muito embora nós estejamos, o doutor defensor tenha falado puramente em rixa, o tipo ele não traz só rixa, mas também o tumulto. Entendo aqui que, embora não tenha sido identificado e a ação de cada participante, houve sim, muito bem relatado na súmula, que houve o tumulto entre tanto dirigentes, quanto equipe técnica, quanto jogadores. De maneira que eu entendo pela incursão no artigo 257. Desta forma, o parágrafo 3º também deixa claro que exatamente isso, quando não é possível identificar todos os contentadores, as entidades de prática desportiva devem ser responsabilizadas, de maneira que, assim eu entendo pela multa de R$ 2.000, já por serem reincidentes ambas e por benefício de serem todos armadores, verifiquei que todos os jogadores, só vou certificar aqui que eu estava olhando, não, não dá para aplicar o benefício, tendo em vista que há jogadores profissionais. Eu entendo pelos R$ 2.000, em ambas as agremiações. Quanto ao senhor Gabriel, o atleta da União Mogi, por incursão 254, ele é armador, tá? Entendo também pela incursão no artigo 254A, de maneira que eu entendo pela suspensão de que 2 partidas, muito embora há quem entenda que não dá para baixar o mínimo, mas eu entendo que sim. Então, suspensão em 2 partidas. Quanto ao Gabriel, também houve agressão, muito embora tenha sido uma reação, entendo também pelas 2 partidas. E o senhor Paulo Sérgio, ele não deveria ter invadido o campo em nenhum momento, muito menos ter agredido. De maneira que eu entendo pela soma das 2 penas em 45 dias. Essa é a suspensão de 45 dias. É esse o voto, presidente. Massagista da equipe técnica, não é, doutora? Eu não achei ele aqui. Massagista, né? O massagista da equipe técnica Equipe técnica, né? é por partida. É a partida, Então, doutor. são ao todo 5 partidas, presidente. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Lapetina?
Só uma questão. Os dois Gabriéis aí, os dois Gabriéis, foram dois jogos de suspensão, mas pelo 254A. Isso, porque eu entendi pelo que podia baixar o mínimo pela aplicação dos governadores. Deixei de aplicar a questão de governadores porque a técnica tem, da questão técnica, ele tem. É uma situação complicada. Eu vou acompanhar o voto. Eu também não gosto de dar 4 jogos. Eu acho que 2 jogos é adequado. Ainda não sei se eu concordo ou não com essa redução abaixo do mínimo, mas eu vou acompanhar. E para o massagista, Paulo, né? O Paulo, eu aplicaria 4 jogos, eu daria a mínima 4 jogos de suspensão para ele. O restante eu acompanho integralmente. Agremiação. Ok, então, mas aí o 254A, os dois e absolve. Como ficaria? São 2 artigos. Não, E a pena mínima do 254A já são você absorveu. partidos. Não, eu escolhi 5 partidas, mínimo nas duas. Não tá, não. Então eu acompanho. Fica 5 partidas, mínimo de 4 e mais uma pelo 258B, pela invasão. Ok, doutor, obrigada. Então, Foi? ficou integral. Então, eu acompanho a Acompanhei. relatora integralmente também. Acho que as agremiações está bem tipificado e uma dosimetria adequada de R$ 2.000 para cada agremiação. E fica por unanimidade, então, a agremiação Neomogi, aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000. A pena pecuniária para a agremiação São José Esporte Clube. Para o atleta, ambos os atletas Gabriel dos Santos de Jesus e Gabriel Marques Felício de Faria, também acompanha a relatora, fica por unanimidade, com aplicada a pena de suspensão de 4 partidas, por ser amador, aplicado 182, 2 partidas para o Gabriel de Jesus e para o Gabriel Faria. E para o Paulo Sérgio, massagista, também acompanha a relatora, fica por unanimidade, aplicada a pena de total 5 partidas em ambos os artigos. 5 mais 5? 254A e 258B, 5 partidas. Seria Não, 4. total. Não, total. Seria 4 partidas no 254A e uma no 258B. O julgamento encerrado. Em sequência, processo número 6 da pauta, 475/2022, denunciados Roberto dos Santos e Raul Evangelista Mocenhato, por infrações praticadas durante o jogo Assistense versus Oswaldo Cruz, Campeonato Paulista Sub-23, relator doutor Lapetina, com a palavra, para a relatora, por favor. 475, né? Vamos lá. Doutor Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou Roberto dos Santos Júnior pelo artigo 243-F, uma vez que foi expulso após uma marcação de infração contra a sua equipe, vir em minha direção de forma exaltada e grosseira, gesticulando e proferindo as seguintes palavras: o que você está fazendo? Está louco? O que quer arrumar? Vai se fuder, seu fraco. Informa ainda que após ter recebido o cartão vermelho, o referido atleta voltou em minha direção, me peitando e encostando seu rosto ao meu, proferindo as seguintes palavras: seu arrombado, fraco, fraco, filho da puta. Sendo retirado próximo a mim por seus companheiros de equipe. Denunciou também Raul Evangelista Monsegato, da equipe do Oswaldo Cruz, que foi expulso após ser informado pelo quarto árbitro, senhor Hermínio Henrique, que o referido preparador físico havia gesticulado e proferido as seguintes palavras a mim: vai se fuder, Juliano, seu arrombado, vai tomar no seu cu. Você está querendo se aparecer, filho da puta. Informo ainda que após a expulsão e já de direção ao vestiário da equipe, o referido preparador físico retornou próximo ao campo e seu banco de suplentes, retardando o reinício do jogo, e ainda gesticulando, proferindo as seguintes palavras: você vai ver, Juliano, seu arrombado do caralho, filho da puta. E assim, informando novamente pelo quarto árbitro, Hermínio, o mesmo foi retirado do campo de jogo em direção ao vestiário de sua equipe. Foi denunciado 243F e 258B. É o relatório, senhor presidente.
Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. A Procuradoria, no presente caso, vai se até reiterar os termos da denúncia, uma vez que a súmula e a denúncia são claras, no sentido de que houve, de fato, pelo senhor Roberto, ofensas à honra de membro da arbitragem e, da mesma forma, com relação ao senhor Raul. Obrigada, doutor. Com a palavra a defesa, por favor. Presidente, eu vou requerer pela desclassificação por 258, né, em que pese a Procuradoria entenda estar caracterizada em ofensa contra a honra, não consigo verificar aqui, né? Não, ele realmente se excedeu, houve vários xingamentos aqui. Eu acho que o que ele fez foi, tá bem caracterizado, é o tipo antidesportivo 258, parágrafo 2º e 2º, né? Se manifestou aí de maneira desrespeitosa. E em relação ao preparador físico, o pleito vai ser também, em relação ao 243F, entendendo se é a mesma conduta do Roberto, a desclassificação por artigo 258, requerendo a pena mínima. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Lapetina, para o voto, por favor. Deixa eu ver só o que ele falou aqui, para não correr em erro. Discurso de marcação. Bom, entendo que o fato descrito na inicial aqui, ele é um pouco mais grave do que os outros que a gente está acostumado a ver. Eles, os dizeres bem reiterados, vai e volta, vai e volta. No primeiro caso, no caso do atleta, né, o fato dele peitar o árbitro ir lá, é segunda divisão, já atleta profissional. Eu achei bastante séria a situação. Ele fala, tô pensando aqui só se é uma ofensa à honra ou se ele foi desrespeitoso, demasiadamente desrespeitoso. Eu acho que no caso do atleta, ele foi desrespeitoso. Eu vou desclassificar por 258, mas eu vou aplicar uma pena um pouco mais severa porque a conduta dele foi bastante incisiva. A pena do 258 é... Vou dar 3 jogos de suspensão para ele, porque ele colocou... Assim, além de ter xingado, colocou a descrição que o árbitro faz de colocar a face no rosto dele, quase uma agressão física. Então, eu entendo que ele deve ser penalizado de uma forma um pouco mais severa. É um atleta profissional, sub-23, que xingou uma vez, depois voltou, xingou de novo. É quase uma conduta dupla aqui. Então, eu aplico uma pena de 3 jogos para ele, desclassificando para o 258, porque eu não entendo que é uma ofensa contra a honra do 243F. Com relação ao preparador físico, que também causou tumulto, voltou, precisou ser retirado de campo, atrapalhou o reinício da partida. Nos dizeres dele, ele diz que vai se fuder Juliano, tá querendo se aparecer. Eu identifiquei alguma coisa aqui que me chamou a atenção que classifica assim o 243F. É que o outro também falou a mesma coisa. Você tá querendo se aparecer. Ele foi um pouco mais... É complicado, hein? Ficou no meio do caminho aqui. Agora eu já não sei se eu vou deixar no 243F ou no 258. Dúvida cruel aqui. De qualquer forma, a pena também eu aplicaria uma pena de 3, na verdade para ele 4, tá?
porque é pelo 243F, 3 partidas, porque eu achei que ele foi muito... praticou uma conduta reiterada, e no 258B ele invade o campo, atrapalha o jogo, então aplicaria uma pena. Aplicaria um jogo de suspensão. Então, para o preparador físico, 4 jogos de suspensão. Eu estou pensando se é o 43F ou se é o 258. Estou com uma dúvida muito grande aqui. Não sei o que vocês acham. Eu vou desclassificar os dois para o 258. Ok, doutor. E eu classifico os dois, fica 4 para o preparador físico, 4 jogos de suspensão, e para o atleta 3 jogos. É como eu voto. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, parabéns, doutora Lapitina. Eu vou divergir de Vênia pelo seguinte, eu entendo que aqui, quando o tipo fala em ofender alguém em sua honra, ela engloba possivelmente os 3 crimes de honra que nós estudamos contra a honra do Código Penal. De maneira que eu entendo, sim, enquadrado no 243F. Quanto à dosimetria da pena, eu entendo que o jogador, muito embora seja de Série B, enfim, né, 5 partidas é bastante, mas realmente a forma como está descrito na súmula e não vieram nem para prestar depoimento, para tentar fazer prova contrária, eu acho que é 5 partidas. E quanto ao preparador físico, 6. É esse o meu voto, presidente. 6. 6. Vou pedir vênia ao relator também, eu vou acompanhar o voto divergente. Com relação ao Roberto, eu tenho por hábito tomar muito cuidado em desclassificar essa capitulação 243F, mas a súmula está muito bem relatada aqui, a capitulação da Procuradoria entendo perfeita. Então, ficou com 5 partidas, por maioria, o suspenso Roberto dos Santos Júnior, e o Raul por 6 partidas, no 243F e 258B, por maioria também. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao processo número 7 da pauta, 476/2022. Denunciados Leonardo Martins Alves, Rodrigo da Silva Rocha, Alisson Caíque Silva de Souza, Giovanni Rodrigues e Leandro de Lima Silva, por infrações praticadas durante a partida Fernandópolis versus América, Campeonato Paulista Sub-23, relatora a doutora Alessandra, com a palavra para a relatora, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de 5 denunciados, sendo o primeiro deles. Presidente, só Senhor- pela ordem, por ser 5 denunciados, a gente pode fazer denunciado por denunciado? A defesa faz junto. Eu queria fazer todos separados. Pode fazer junto, doutora. Tá, vamos. Primeiro denunciado, senhor Leonardo Martins Alves, por incurso no 243, sob razões de expulso por proferir as seguintes palavras contra seu adversário, Rodrigo da Silva Rocha. Eu vou quebrar sua perna, seu safado vagabundo, filho da puta, domina a bola para você ver se eu não quebro sua perna. Em face também de Rodrigo da Silva Rocha, também pelo 243C do CBJD, sob razões de também expulso, falou para o seu adversário, o senhor Leonardo, vem quebrar minha perna, então, seu filho da puta, porque quem vai quebrar sua perna sou eu, vagabundo, safado, eu quero te pegar aqui dentro de campo, você está na minha casa, eu vou te pegar. Também em face de senhor Alisson Caíque Silva de Souza, por incursão no 258, parágrafo 1º, inciso 2, sob as razões de ter sido expulso e ter direcionado ao árbitro assistente número 1, vocês não marcam nenhuma pra gente, seu safado. Após a expulsão, o mesmo pegou um saco de gelo que estava em sua mão e atirou ao solo. O quarto denunciado, o senhor Giovanni Rodrigues Santos, 254A, todos os CBJD, tanto em parágrafo 2º e 4º, expulso por atingir com um tranco, utilizando o braço à nuca do seu adversário, o senhor Flávio, com uso de força excessiva na disputa de bola. O jogador atingido precisou de atendimento médico e foi removido pela ambulância para o hospital. O quinto denunciado e último é o senhor Leandro de Lima Silva, por incurso no 243F do CBJD, haja vista ter sido expulso após o término da partida, quando a arbitragem estava próxima ao túnel dos vestiários, o mesmo proferiu as seguintes palavras contra a minha pessoa. Você é safado, vagabundo, roubou o nosso time.
Eu que sou massagista, anoto meu nome aí, vagabundo safado. É esse o relatório, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra a Procuradoria, por favor. Para bem objetiva, doutora Sônia, doutora Alessandra, os dois primeiros denunciados, o 243C, no mesmo momento da partida. E destaco aqui que o árbitro principal foi quem ouviu tanto a ação perpetrada inicialmente pelo Leonardo, como a reação perpetrada pelo Rodrigo. No entanto, a reação foi na mesma medida da ação perpetrada pelo primeiro denunciado, razão pelo qual ambos aqui no 243C, por ameaça, né, no sentido de causar mal injusto ou grave, e verificado aqui de maneira bem clara e destacado pelo árbitro na súmula de jogo, aguardo condenação para ambos no 243C. O Kaique, Alisson Kaique, denunciado no 258, e aqui tem um erro material, parágrafo 2º, inciso 2º, e não no primeiro. Gostaria de que se atentassem para essa correção. E aqui a Procuradoria entende que houve o desrespeito ao árbitro quando ele termina a frase, né? Ele diz: vocês não marcam nenhuma para a gente, seu safado. Né? Então, a Procuradoria entende que o final da frase se enquadraria perfeitamente no 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, como desrespeito à arbitragem. Em que pese o início da frase trazer aqui um condão de desabafo, como as defesas aqui mormente sustentam. Também aguardo condenação. Quanto ao Giovanni, o quarto denunciado, no 254A, por agressão, e aqui me parece muito evidente, inclusive destaquei na denúncia o parágrafo 2º, do 254A, que diz o seguinte: se a agressão resultar de lesão grave atestada por laudo médico, a pena será de suspensão de 8 a 24 partidas. No entanto, não houve, no transcorrer, seja da redação da denúncia ou mesmo qualquer notícia posterior, de que essa lesão que levou o atleta atingido ao hospital, inclusive porque foi atingido na nuca, né, tenha se prolongado pelo tempo. Então, talvez, como não há notícia nos autos, talvez não encaixe aqui o parágrafo 2º. No entanto, a gente fez questão de destacar caso houvesse alguma notícia. Mas, nesse caso, a gente aguarda, obviamente, a condenação no 254A de maneira exemplar, né, atingiu o atleta adversário na nuca e o levou ao hospital, inclusive, o que demonstra de maneira cabal que exagerou na força do ato praticado. E quanto ao quinto denunciado, Leandro de Lima Silva, massagista, esse também foi enfático. Ele diz: você é um safado, vagabundo, roubou o nosso time. E ainda fez questão de se identificar, né? Geralmente isso não acontece. Só eu sou massagista, anota aí. Para não ter dúvida do que ele estava falando e qual era a intenção efetiva de ofender o árbitro no 243F, quando ele diz: roubou o nosso time. Então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia em face dos 5 denunciados e aguarda a condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra a defesa, por favor. Bem, em relação ao Leonardo, vendo no 243C, deixa eu ver aqui o que o Leonardo falou. Bem, presidente, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que, né, a conduta aqui, a palavra preferida, acho que não tem o condão de estar caracterizando aí uma ameaça, né, que tecnicamente seria uma promessa de mal injusto e grave aí, no jogo de futebol, pela impossibilidade até de realização da conduta mesmo, né, tanto é que falou, mas não quebrou, enfim. Por essas razões, eu vou requerer a desclassificação, eu vou requerer a absolvição, caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer pela desclassificação ali para o artigo 250, entendendo isso aqui ser um ato hostil ali, um ato ilegal. E vou pleitear pela pena mínima. Em relação ao segundo denunciado, o Rodrigo. Deixa eu ver o que é o Rodrigo. É um ato. Ali foi um ato reverso também, pelas mesmas razões do Leonardo, então eu vou sustentar no mesmo sentido, eu vou pedir pela absolvição e a desclassificação para o artigo 250. Em relação ao terceiro denunciado, o senhor Alisson, está no 258. Deixa eu ver aqui.
pleito vai ser aplicação da pena mínima, né? Eu vou requerer inicialmente pela absolvição, entendendo que as palavras ali, eu acho que não teve esse caráter de desrespeito, né? Esse safado aqui é mais um tom, né, de complementar ali a reclamação dele no intuito, no calor do jogo, no momento, o tom do desabafo, mas não de querer, né, ofender ali ou reclamar desrespeitosamente, mas caso não for esse entendimento, eu vou requerer pela pena mínima, né? No artigo 258, em relação ao Giovanni, o que o Giovanni fez? Eu vou requerer pela pena mínima, só destacando, né, que o futebol aí é um esporte de contato e, né, a conduta se deu na disputa da bola, né, então eu vou requerer pela desclassificação para o artigo 254, né, não entendo ser um ato agressivo e sim aí um ato dentro da disputa de bola, no qual ele entrou com uma força excessiva, acabou atingindo o atleta, né, acabou se machucando, mas não está presente o dolo aqui de agressão, né, tanto é que o árbitro não relata que houve nenhuma confusão, nada, e geralmente no futebol, 99% das partidas onde há a identificação de um ato agressivo, isso provoca uma reação imediata ali dos colegas, um tumulto, enfim, e não há relato nesse sentido. Então, vou requerer a desclassificação e a aplicação da pena mínima. E em relação ao último denunciado, o Leandro. Helicóptero. A chuva? O pleito vai ser aplicação da pena mínima, presidente. Esse é o pleito. Voto, por favor. Como são muitos, vamos sim de julgamento, por favor, doutora. Obrigada, Vamos presidente. fazer os dois primeiros e depois cada um. Perfeito. Obrigada, presidente. Obrigada, doutor Rodney, doutor Rafael. Ótimas sustentações. Vejo que o jogo aqui foi bem pegado, muito lamentável, que está descrito na súmula. Em seguida do anterior, também lamentável, de maneira que não tem como ser inertes ou simplesmente aplicar uma pena que não vai surtir efeito. Quanto aos dois jogadores, senhor Leonardo e Rodrigo, eu entendo sim, bem capitulado na ameaça. O mal, injusto e grave está claro quando você fala que vai quebrar a perna de alguém, muito mais quando se trata de um jogador que utiliza, inclusive, para o trabalho. De maneira que eu entendo bem capitulado, está bem descrito na súmula, entendo pela suspeição de ambos em 30 dias. E mais multa de R$ 300. No 243C 30 dias e 300. E quanto? Multa de quanto? Sim, deixa eu ver. de R$ 300. R$ 300. Tá. Então, para os dois primeiros, Leonardo e Rodrigo. Como vota a doutora Lapetina? Eu acompanho, até porque é pena mínima. É estranho suspender o atleta. É estranho, né? Suspender atleta por dias. Eu acompanho. Eu não sei, talvez eu mudasse a dosimetria para que pese constar aqui por dia. Eu faria aqui uma analogia aos outros artigos e aplicaria uma pena de suspensão de jogos. Eu colocaria, que pese a previsão ser uma, eu aplicaria 3 jogos para cada um. Como eu voto, senhor presidente? E a pena pecuniária? E a pecuniária? E a Ah, pecuniária? não, a pecuniária eu acompanho. Eu acompanho a relatora. Aqui seria mais, aqui está claro, né? A pena de 30 dias. Mas é estranho, né? Nunca vi também suspender o atleta por. O que dá para a gente fazer então é desclassificar, mas aí desclassificaria para. E aí, sim, se vocês entenderem que é melhor por partida, posso rever, mas aí eu colocaria no mínimo 4 partidas.
Porque assim, um mês podem ser muitas partidas. Uma por semana, daria 4. Seriam 4, né? Então, Não, seria desclassificar então para o 258. Caput, desclassifica para 258 caput caput. em 4 partidas. E doutor Lapetina? Eu acompanho a desclassificação, tendo em vista a peculiaridade da situação, mas eu daria 3 partidas. 258, 3 partidas? É. 3 partidas e desclassifica para o 258. A doutora relatora mantém 4 partidas. Mantém. Então, aí a pena pecuniária não tem, eu tô né? Para verificando que não tem 258. mesmo. 258. Eu vou pedir vênia à relatora e vou acompanhar o voto divergente, desclassificando por 258, com suspensão por 3 partidas. Então, fica por maioria, desclassificado para o artigo 258, suspensão de 3 partidas. Pode continuar, doutor, então, agora. Quanto ao senhor Alisson, da atleta do Fernandópolis, verifiquei da súmula, só recapitulando, ele foi expulso por preferir as seguintes palavras em direção ao árbitro assistente 1. Vocês não marcam nenhuma pra gente, seu safado. E após essa expulsão, pegou um saco de gelo que estava em sua mão e atirou no solo. Eu entendo, sim, bem capitulado no 258. E aqui eu entendo por uma partida, presidente. Como vota a doutora Petina? Acompanho integralmente. Eu também acompanho a relatora, então fica por unanimidade, suspenso por uma partida. Quanto O ao, atleta Alisson. desculpa. Giovanni. Quanto ao senhor Giovanni Rodrigues, atleta do América, verifico da súmula que ele foi expulso por atingir com um tranco, utilizando o braço, a nuca do seu adversário, com uso de força excessiva na disputa de bola. O jogador atingido precisou de atendimento médico e foi removido pela ambulância para o hospital. Aqui, como foi no lance de bola, eu vou na disputa, eu vou desclassificar do 254 para uma jogada violenta, 254 para uma jogada violenta 254, mas eu entendo, até pela gravidade da situação, em uma suspensão por 5 partidas, presidente. Partidas. Pela Como gravidade. vota a doutora Lapetina? Votou por 5 partidas. Mas desclassifiquei por 254. Não foi a agressão, sim, jogada violenta. Foi na disputa de bola. Eu acompanho a desclassificação, mas no tocante à pena, eu aplico 3 partidas também. Não vou em 5, não. Vou em 3 partidas. Eu acompanho a desclassificação também. Eu peço ver na relatora, eu votaria para 4 partidas, mas então vai ficar beneficiado o menor, né? Então fica por maioria suspenso por 3 partidas. Com a desclassificação unânime, mais a dosimetria, 3 partidas. Quanto ao senhor Leandro, Sim. entendo também bem tipificado no 243F e tenho pela suspensão, no mínimo previsto na normativa, em 4 partidas. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Lapetina? Eu acompanho, só que eu vou reduzir um pouco a quantidade de partidas. Eu aplico 2 partidas. Mas não. é pena É mínima. 4, contra árbitro. Por isso que eu É verdade. Então acompanho integralmente, tem razão. Que aí isso é de fato, né? Eu acompanho a relatora também aqui, então Acompanho. fica por unanimidade, suspenso por 4 partidas no artigo 243F. É um julgamento encerrado. Vamos dar
início ao julgamento do processo 477/2022. Aqui é o artigo 250, né? Então, podemos relatório e voto, doutores? Denunciados Wanderson Messias Pereira e Wallace Henrique por infrações praticadas durante o jogo Guaçuano versus Brasilis, Campeonato Paulista Sub-20. Relator, doutor Vinícius, por favor, com a palavra para o relatório. Obrigado. Foram denunciados o senhor Wanderson, o atleta Wanderson do Brasilis e o atleta Wallace do Guaçuano. Ambos os atletas foram advertidos com o segundo cartão amarelo por jogadas temerárias, típicas de um jogo de futebol. Os atletas atingidos não necessitaram de atendimento médico, de forma que eu acompanho o entendimento dessa turma e voto pela aplicação da pena mínima convertida em advertência. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho integralmente, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, fica o atleta Wanderson Messias Pereira Júnior, suspenso por uma partida convertida em advertência, e o atleta Wallace Henrique também suspenso por uma partida convertida em advertência. Vou dar início ao julgamento do processo 478/2022, denunciado Micael Alan Ferreira de Sá, por infração praticada durante o jogo Sociedade Itapirense versus Amparo Atlético Clube, Campeonato Paulista Sub-23. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia do doutor Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de Michael Alan Ferreira de Sá, por incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, sob razões de, após uma marcação de tiro penal contra a sua equipe no procedimento de cobrança de pênalti, o atleta proferiu as seguintes palavras direcionadas ao árbitro: apita essa porra aí, caralho, vai tomar no cu. Após ser expulso, o mesmo saiu chutando a placa de publicidade em forma de protesto. O atleta referido já tinha sido advertido anteriormente por troca de empurrões com seu adversário fora da disputa de bola. Verifico que não há também defesa juntada aos autos. Sim. Há uma defesa juntada nos autos que diz que não houve nenhuma intenção de ofender o árbitro, e ele, de cabeça quente, sabendo que sua equipe jogava contra o tempo, na tentativa de impedir o segmento do jogo, acabou proferindo palavras de baixo calão. Fala que não foi grave, na dosimetria da pena perde aplicação de advertência, e é a defesa. Presidente, pede aplicação mínima da dosimetria da pena. E é suspenso. Doutora, com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria, de maneira bem objetiva, pede a condenação do atleta, tendo em vista, inclusive, que a defesa simplesmente admitiu o ato praticado. E ele realmente estava nervosinho, né? Já tinha sido advertido anteriormente e ainda saiu empurrando após a expulsão. Aliás, por empurrões em seus adversários, e após ser expulso ainda saiu chutando a placa de publicidade. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutora, para proferir o voto. Obrigada, presidente. Entre controverso, mas deixo de aplicar a conversão e advertência, tendo em vista que não é algo que a ética desportiva prevê, de forma que entendo pela suspensão de uma partida. Uma partida? Como vota, doutor Lampetit? Acompanho, presidente. Vou pedir vênia, vou discordar da dosimetria, porque embora segundo cartão amarelo, mas eu acho que a súmula está bem especificada aqui, as palavras ditas, e eu voto por suspensão de 2 partidas. Então, fica por maioria suspenso por uma partida o atleta Micael Alan Ferreira de Sá. Processo 480/2022, artigo 250. Podemos para relatório e voto. Atleta denunciado Giovanni Souza Pinto, por infração praticada durante a partida São Carlos versus Ferroviária Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-17. Com a palavra a doutora Alessandra para o relatório, por favor, e voto.
Obrigada, senhor presidente. Trata-se de denúncia da Procuradoria Desportiva em face do senhor Giovanni Souza Pinto, por incursão do artigo 250, parágrafo 1º, sobre as razões de expulso por calçar o pé esquerdo do seu adversário, da equipe ferroviária, o senhor Wallace, na disputa de bola e pedindo ataque promissor. Informo que o mesmo já havia sido advertido anteriormente por ataque promissor também. Não há defesa juntada nos autos. É esse o relatório, presidente. E pode ir direto para a volta? E quanto ao voto, entendo pela aplicação do que vem do entendimento dessa comissão, em uma suspeição convertida em advertência, só verifiquei aqui que não precisou de atendimento médico. É esse o. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Lapetina? Acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora, então fica por unanimidade, suspenso por uma partida, convertida em advertência, o atleta Giovanni Souza Pinto. Processo 481/2022, denunciado Arthur Marchetti Girardi, durante a partida Clube Atlético Taquaritinga versus Associação Atlética Internacional, em Bebedouro, Campeonato Paulista Sub-17, relator doutor Vinícius Lapetina, o relatório também vota 250. Obrigado, presidente. Foi denunciado Arthur Marchetti Gerardi, artigo 250, porque, segundo a súmula do jogo, foi expulso por, depois de advertido com cartão amarelo anteriormente, ter impedido um ataque promissor no seu adversário. Não houve atendimento médico. Passando ao voto, senhor presidente, eu aplico o entendimento dessa comissão julgadora e aplico a pena de uma partida substituída por advertência. Como eu voto? Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanhe. Também acompanha o relator. Então, fica por unanimidade, suspenso por uma partida, convertida em advertência. Vamos dar início ao julgamento do processo 482/2022, denunciado Germano Deodato Coutinho, por infração praticada durante o jogo Taubaté versus Sociedade Esportiva Palmeiras, Paulista Sub-17. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de Germano Deodato Coutinho Neto, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, incisos 2, sob as razões de que o árbitro foi informado pelo seu assistente, número 1, que após marcação do tiro penal contra a sua equipe, o mesmo com gestos e ações proferiu as seguintes palavras: vai tomar no cu, vocês estão de sacanagem, fudendo o nosso trabalho, vai tomar no cu. É esse o relatório, presidente, não há defesa escrita. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação. Com a palavra, a defesa. Presidente, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que primeiro que o árbitro não foi nem as palavras não foram proferidas pelo árbitro. Ele foi informado pelo árbitro assistente, né? Então, acredito que caracteriza muito mais aqui um desabafo, né? Um xingamento ali de campo que ele fez para sua comissão ou para alguém no banco e não diretamente dirigido ao árbitro. Portanto, não é de se falar em reclamação de caráter desrespeitoso, né? De manifestação desrespeitosa. Entendo que o técnico dentro do campo ele pode se manifestar, usar o linguajar que ele entende adequado no momento, desde que isso não seja destinado à equipe de arbitragem. E aqui eu acho que tem um caráter muito mais de desabafo mesmo, ele comentando com alguém do que com o árbitro, até que o árbitro não escutou. E caso não for esse entendimento, eu vou pedir pela pena mínima, lembrando que a competição é amadora, goza dos benefícios do 182. Obrigada, doutora. Com a palavra, a doutora Alessandra Parabola. Obrigada, presidente. Verifico da súmula, muito embora entendimento contrário, de que o senhor Fabrício, o assistente, ele relatou o seguinte, que o senhor Germano veio em minha direção gritando e gesticulando após marcação de tiro penal contra a sua equipe, dizendo as seguintes palavras: vai tomar no cu, vocês estão de sacanagem, fundando nosso trabalho, vai tomar no cu. Então, eu entendo bem caracterizado no artigo 252, parágrafo 2º, inciso 2º, de maneira que entendo pela suspensão de 2 partidas. É esse o meu voto, presidente.
Eu deixo de aplicar aqui essa questão do benefício, haja vista que, muito pelo contrário, é uma equipe formadora e eu não acho que essa seja a conduta que eles devem. Não é, mas exatamente por isso. Nessa gravidade aqui, eu entendo pela Ok, doutor. não Vamos aplicação. votando. Como vota o doutor Lapetina? Eu acompanho a relatora, só divido da dosimetria, aplicando 182 em uma partida, suspensão de uma partida. Ele é atleta amador, Ele é isso? amador. Então até são todas. Germano, né? Peraí, Germano. Eu vou pedir vênia à relatora, vou acompanhar o voto divergente. Então, fica suspenso por uma partida no artigo 258, por maioria. Vamos dar início ao julgamento do processo 483/2022, denunciados Natan Fratucello e Dr. Luiz Emílio Salomé, por infrações praticadas durante a partida União São João versus Independente, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, doutor Vinícius Lapetina, com a palavra, por favor, doutor. A douta Procuradoria, agradeço. A douta Procuradoria de Justiça denunciou o atleta Natan, da equipe do Independente, pois, após ter sido advertido com cartão amarelo em uma jogada anteriormente por impedir um ataque promissor, o mesmo foi expulso por receber o segundo cartão amarelo ao caçar seu adversário Kaique, na disputa da bola. Sendo frisado que o jogador atingido não necessitou de atendimento médico. Sendo uma jogada padrão, uma jogada comum de jogo, eu aplico o entendimento dessa turma jogadora e condeno o atleta pelo artigo 250, a pena mínima, substituindo por advertência. Esse é o primeiro atleta. Com relação ao segundo atleta, o doutor Luiz, atleta não, médico da equipe do União São João, doutor Luiz Emílio, ele foi denunciado pelo artigo 258, uma vez que após ter sido informado pelo árbitro assistente número 1, senhor Alisson, foi expulso diretamente por ter reclamado assintosamente de um suposto impedimento proferindo as seguintes palavras: levanta a porra da bandeira e marca essa porra. Informa ainda que a expulsão, solicitei que o médico independente, bom, enfim, o médico da outra equipe que passou a ser o médico do jogo. É o relatório, senhor presidente. Obrigada, doutor. Uma palavra à Procuradoria, por favor. Quanto ao médico, doutor Luiz Emílio, salta aos olhos aqui na súmula, presidente e nobre relator, de que o árbitro fez questão de colocar aqui as seguintes palavras ofensivas. Geralmente a defesa explora justamente este fato, né, de que o árbitro não relata em súmula de que não se sentiu ofendido, mas nesse caso está bem claro aqui. Então, em razão disso, em que pese a frase dita eventualmente, se não tivesse esse destaque de súmula, pudesse ser absolvido, mas neste caso específico, a Procuradoria aguarda a condenação conforme capitulado na denúncia. Presidente, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que levanta a porra da bandeira e marca essa porra. Acho que a manifestação do médico ali, ele não teve esse condão de ofensa, de reclamação desrespeitosa, né? Por mais que a gente esteja no seu ideal, o fato é que o futebol ele tem uma linguagem, né? E acredito que, perto do que a gente trabalha aqui todo dia, aqui não foi proferida nenhuma palavra desrespeitosa. Tanto é que ele pediu para marcar essa porra, né? Para levantar a bandeira, não xingou o árbitro, não ofendeu ele, nada disso. Então, o pleito é pela absolvição. Caso não for esse entendimento, o requerimento é pela aplicação da pena mínima. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Lapetina, para proferir o voto, por favor. Bom, com relação ao atleta 250, já dei meu voto. E com relação ao médico, eu entendo que realmente as palavras dele não são das mais graves, mas ele, de certa forma, ele acaba sendo desrespeitoso, fala, faz isso aí, vai lá, porra, assim,
Primeiro que ele é o médico da equipe, não é o técnico, ele deveria se voltar a atender os atletas. Então, pelo conteúdo que não é um dos mais graves, eu aplico a pena mínima 258, uma partida de suspensão. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho integralmente, presidente. Também acompanha integralmente o relator. Então, fica o atleta Natan, suspenso por uma partida convertida em advertência, e o médico Dr. Luiz Emílio Salomé também suspenso por uma partida, por unanimidade, ambos. O processo 484/2022, o último da pauta, foi adiado, né? Último Então, candidato. declaro encerrada a sessão. Queria fazer um registro. No primeiro julgamento aqui, eu sustentei a tese de que não era possível o cometimento de ato de racismo de negro contra negro, e auxiliado pelo Dr. Roger, eu vi que eu me confundi nos termos ali da questão do racismo inverso, então eu queria fazer esse registro e me desculpar, porque eu me equivoquei ao sustentar essa tese dessa maneira. Eu troquei ali o agente ativo e passivo ali, tá? Eu só queria fazer esse registro e pedir desculpa. Então, declaro encerrada a sessão. Maravilha. Boa tarde a todos. Poxa, Hoje foi